E aí, terceiro A, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estejam se cuidando. A gente vai começar agora a nossa disciplina, dando continuidade também a tudo aquilo que a gente estava falando em sala de aula. Então, na verdade, a gente vai fazer uma pequena revisão, bem rapidinha mesmo, vou falar alguns tópicos, para a gente conseguir também pensar para um futuro, para a gente não ficar só voltando, beleza? Seguinte, a gente estava falando então de elementos de linguagem visual. A gente estava falando que toda linguagem, tudo que a gente faz, existe um vocabulário próprio, digamos assim. Então, se na escrita a gente tem as letras como símbolos, nas imagens a gente tem elementos mínimos que vão se juntando para compor uma linguagem visual, seja pintura, seja desenho, seja escultura, todas elas têm ali seus pontos em comum. E a gente estudou então, dentro disso tudo, ponto, linha, forma, sabendo o que significava cada um desses elementos dentro de um contexto, ou seja, dentro de uma ideia, dentro de um assunto. A gente não teve tempo de analisar imagens e falar, olha, predominância da linha, predominância da forma, qual forma predomina. Mas a gente teve uma noção ali de que todo desenho ele se constitui inicialmente a partir de um ponto, depois que ele se transforma em linhas, ele cria formas que têm seus próprios significados. Finalmente, talvez, nesse momento conturbado, seja um momento que todos nós tenhamos acesso a linguagens que a gente talvez não tivesse no nosso dia a dia, no nosso dia comum. Então, vocês estão vendo aí, na verdade, várias lives de artistas, várias lives de pessoal de música, principalmente, mas está rolando muito sarau de poesia, muita coisa legal acontecendo online e que dá acesso a todos nós e coloca todo mundo em pé de igualdade. Não existe agora uma necessidade de você ter acesso financeiro para alcançar uma linguagem artística. Mas pensando nisso, pensando em elementos básicos de uma linguagem, eu vou deixar para vocês hoje um vídeo que é de uma peça de teatro chamada 7 Minutos. Ela é do Antônio Fagundes. Vocês, a maioria deve conhecer, lá do Rei do Gado, lembram, mais ou menos? Mas ela conta a história, então, de um ator que ele está começando uma peça, ele está já no decorrer de uma peça de teatro, ele é um ator encenando uma peça de teatro, e aí ele se incomoda com algo que acontece no público e ele vai para o camarim para poder discutir, então, que ele não vai mais apresentar, que as pessoas não respeitam mais a linguagem dele, não respeitam mais o trabalho dele. E aí a peça vai se desenrolando sobre quem é essa pessoa que atrapalhou a apresentação do teatro. A gente discutiu muito acesso, né? Será que a gente tem direito à arte? Será que a gente tem direito a estar presenciando e consumindo um objeto artístico? Mas então eu deixo para vocês essa peça de teatro. Ela é um pouco extensa, talvez ela tenha 1h20, 1h30 por aí. Mas é da hora para ver com toda a família. Crianças podem assistir, tá super tranquilo, de linguagem, de tudo. Na verdade tem uns palavrõezinhos no meio, mas nada muito fora do comum, tá, gente? Acontece. É uma liberdade expressiva, inclusive, a gente utilizar o vocabulário comum, o vocabulário do dia a dia, né? Mas é uma peça bem tranquila, ela é bem fácil de entender, não tem nada extremamente complexo na sua linguagem, mas eu queria que vocês observassem algumas coisas. O que é necessário para acontecer uma peça de teatro? Quais são os elementos de linguagem presentes ali? Então, vou dar um exemplo para vocês. O figurino, a roupa que os atores vestem. Observa que numa parte da peça ele troca de roupa, porque ele está representando um ator. E esse ator saiu de cena. Enquanto ele é o ator ali do começo da peça, o ator que está representando um ator, ele está com a roupa que aquele primeiro ator vai estar usando. Quando ele vai para o camarim e ele se transforma nele mesmo, ele já troca de roupa. São elementos que dizem onde ele está, em que lugar ele se posiciona, enfim. O figurino é um exemplo, mas observa todo o resto. O que tem numa peça de teatro?
O que tem e que consiste e que transforma o teatro numa linguagem artística? Quais são as características que vocês conseguem observar dessa peça? Eu espero que vocês gostem. O videozinho de hoje é rápido, porque vocês vão ter aí 1h30 de delay do outro vídeo. Eu vou deixar disponível o meu número do WhatsApp para vocês. Podem me chamar, só se identifiquem. Porque aqueles que tiverem dificuldade de postar as respostas, tanto aqui em atividades ou no mural, podem me procurar. Ninguém vai ser prejudicado nunca, tá, gente? É uma das características aí do nosso Classroom e do contato que a escola pretende ter com vocês, que vocês não serão prejudicados. Então, se para você facilita me mandar por WhatsApp suas respostas, não tem problema, só se identifique primeiro, certo? E aí, a gente vai conversando. Na semana que vem, eu vou pontuar algumas questões a respeito da linguagem do teatro. Peço desculpas pelos sons externos, tô do lado de fora hoje. Então tem vizinho passando, tem cachorro latindo, home office. Mas acompanhem, assistam. Dá bom dia. Acompanhem, assistam e espero a resposta de vocês.